Então, hoje vamos mergulhar num argumento bem complexo e, olha, bastante controverso. A ideia é que a Igreja Católica que conhecemos hoje é, na verdade, uma entidade ilegítima. A nossa missão aqui vai ser desmontar passo a passo o raciocínio por trás de uma conclusão tão radical. É isso mesmo. Essa é a conclusão central do material que a gente está analisando. É uma alegação, assim, radical e que serve de base para todo o resto. Então a pergunta que fica é: que passos lógicos, que linha de raciocínio leva alguém a afirmar uma coisa dessas? Bom, para a gente entender como se chega a essa ideia, precisamos começar pela base de tudo, pelo alicerce do argumento, e esse alicerce é a própria natureza da fé. É daqui que o resto todo é construído. O ponto principal aqui é o seguinte: segundo essa lógica, a fé não pode ser seletiva, sabe? Não dá para escolher as partes em que se acredita. Ou se aceita tudo ou não se aceita nada. É um pacote completo, uma adesão total. E para reforçar essa ideia, a fonte que estamos analisando usa uma citação do Papa Leão XIII. O raciocínio é bem direto. Se a autoridade de quem fala é divina, como é que se pode rejeitar uma parte do que foi dito? Seria uma contradição. E esse princípio, essa ideia de fé total, é realmente a pedra angular de todo o argumento. Certo. Se a fé precisa ser aceita na sua totalidade, fica a pergunta: como é que esse conjunto de verdades foi passado adiante ao longo da história? Bem, o argumento que estamos a ver aponta para um mecanismo muito específico para isso. E esse mecanismo tem nome: sucessão apostólica. A fonte apresenta isso como a grande garantia de que a doutrina original ia se manter pura, sabe? Intacta, ao longo dos séculos. É como se fosse o canal direto da autoridade divina, atravessando o tempo. E aqui a gente vê bem esse fluxo de autoridade que o argumento descreve. É uma estrutura que vem de cima para baixo, pensada para ser algo permanente, inquebrável. Tudo isso para garantir que a mensagem original chegasse intacta até o fim dos tempos. Essa expressão de mão em mão vem direto da fonte e, olha, ela resume perfeitamente a ideia. É como se a fé fosse um tesouro que é passado de geração em geração, intacto, sem nenhuma alteração no caminho. Ok, mas agora a gente chega num ponto fundamental. Essa corrente da fé, ela pode se quebrar? E, segundo a fonte, a resposta é sim. Só que nem todos os desvios são vistos da mesma forma. A fonte faz uma distinção bem clara entre duas coisas: heresia e apostasia. Heresia seria rejeitar um ponto específico da doutrina, enquanto o resto é aceito. Já a apostasia, bom, aí é rejeitar o pacote completo. Só que, e aqui está o pulo do gato do argumento, a ideia defendida é que o primeiro passo, a heresia, acaba levando inevitavelmente ao segundo. E essa metáfora da gota de veneno é absolutamente central aqui. A fonte usa essa imagem para argumentar que, mesmo o menor desvio, uma única heresia já é suficiente. É como uma gota de veneno que contamina tudo e invalida toda a estrutura da fé. Ok, então, com essa estrutura toda montada, a ideia de que a fé tem que ser total e o perigo de uma única gota de veneno, agora a gente pode finalmente olhar para a acusação central da fonte. A acusação sobre um momento muito específico na história onde tudo teria sido traído. E a fonte aponta um momento exato para essa ruptura, o período pós-1958. Para quem não se lembra, essa é a época do Concílio Vaticano II, aquela grande reunião que buscou modernizar a Igreja. O argumento aqui é que tudo o que veio depois disso não é mais a mesma Igreja. Seria uma entidade nova, a tal Igreja Conciliar, que teria quebrado de vez a corrente da tradição. E as acusações contra essa Igreja Conciliar, olha, são pesadíssimas e muito diretas. A fonte não está falando de um simples erro ou de um desvio. A alegação é de uma substituição completa e, segundo eles, malévola. Os termos usados para descrever a instituição pós-1958 são esses: uma seita luciferiana que despreza os papas antigos e que promove um falso Deus. E tudo isso nos leva, finalmente, à conclusão do argumento. Uma conclusão que apresenta uma escolha bem clara, a preto e branco, sem espaço para meio termo. Para amarrar essa conclusão, a fonte usa uma citação atribuída a Santo Agostinho. A mensagem é muito clara. Quem escolhe no que quer acreditar do Evangelho, na verdade não acredita no Evangelho, mas em si mesmo. E isso, dentro da lógica desse argumento, é o completo oposto do que seria a verdadeira fé. E é assim que o argumento fecha o círculo. Lembra do começo? A premissa era que a fé tem que ser total. E agora, no final, a conclusão é que só existe uma versão autêntica dessa fé. Qualquer desvio, por menor que seja, não é mais um erro dentro da fé. É, por definição, uma religião completamente diferente e, segundo a fonte, falsa.
Depois de desmontar a estrutura desse argumento, a gente fica com uma questão central. Uma questão que, na verdade, está no coração de muitos debates sobre fé e autoridade. Porque, ao apresentar a fé como uma escolha de tudo ou nada, o argumento nos força a perguntar. No fim das contas, quem tem a autoridade final para definir o que esse tudo realmente significa?